Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Schatzman e você está no Fala Chats. O convidado de hoje é o Gustavo Bertoni, vocalista, guitarrista e compositor da banda Scalene, e também do seu projeto solo, que acaba de lançar um disco novo. Como estamos todos em gravação remota, durante a gravação desse episódio eu tive alguns problemas para exportar o áudio do Gustavo, então você vai escutar alguns ruídos ao fundo, pois duas gravações se sobrescreveram e viraram apenas uma. Enfim, gravar em casa durante a pandemia dá nisso. O conteúdo tá incrível e o papo tá bem legal. Bora ouvir? Cara, então, como é que começa o teu envolvimento com a arte como um todo? Não necessariamente como com música, mas como é que começa isso? Tem uma família que que já vinha de pessoas que tinham a arte no corpo? Como é que funcionava? Cara, boa pergunta. Normalmente pergunta é quando começou a música na sua vida. Acho que assim como todo mundo, a gente começa a absorver desde muito cedo a arte, né? E inclusive é um desafio você continuar absorvendo a arte quase que como, um tanto como criança pro resto da sua vida, né? Que é de uma forma bem do instinto, né? Bem do sentimento, assim, menos o que isso significa dentro da sociedade, que vai que as pessoas enxergam isso, né? Tipo, é uma relação muito direta com a arte quando você é mais novo, imagino. Então, não lembro mais, né? Minha primeira memória, assim, de música, de arte, é escutando música na casa dos meus pais. A primeira, assim, tipo, nem sei quantos anos eu tinha, mas com certeza é antes dos 9 anos, foi quando eu comecei a fazer aula de violão, né? Então eu fiz aula de violão dos 9 aos 12, aí meio que parei, tentei ir pra guitarra, mas nessa troca de professor eu dei uma desanimada, eu gostava muito do meu professor, ele era muito foda. Isso em Brasília? Isso em Brasília, exato. Nasci lá em 93. Aí, nessa que eu tentei pra guitarra, troquei de professor, não sei o quê, parei com a aula. Eu também tava na vibe de jogar basquete, treinar pra caralho, viajar e tal, aí parei com essa história. Mas assim, o primeiro contato com arte, acho que foi ver meus pais mesmo, e tinha essa coisa do escutar muita música no carro, né? E meu pai tinha um perfil muito específico de música, minha mãe tinha um outro, e eu lembro que entrar no carro com eles sempre tinha essa questão assim, de escutar música, e eles ficavam mostrando coisas, comentando coisas, era legal. Então acho que foi por aí, cara. E isso acontecia mais nas viagens ou era um lance de dia a dia, assim? Porque... Brasília se usa muito carro, né? Então por mais que fossem, às vezes, coisas pequenas, sei lá, tinha a história, sei lá, Stairway to Heaven era praticamente da minha casa pra escola, né? Que deve ter uns 6, 7 minutos a música, né? E quantas vezes, certo, tu fez esse caminho com essa música, né? Exato. E aí tinha umas histórias, assim, que eu e o Tomás, meu irmão, né? A gente calculava o tempo das músicas com o tempo da viagem. Mas era tanto viagem, tanto tipo, coisas rápidas dentro da cidade mesmo. Aí foi isso. Minha tia nunca tocou piano, inclusive. Eu acabei de comprar um piano e outro dia eu falei na minha frente. Eu digo, ela toca piano, mas não tocou na minha frente. Ela falou, tia, pô, toca um piano aí pra gente lá, sem partitura não toca, não sei o que. Ela ficou um pouco de vergonha e tal, porque ela aprendeu muito nessa onda. Mas ela sempre tocou piano, minha mãe sempre tocou violão. Meu tio gosta muito de fotografia e, inclusive, fotografa muito bem, assim. Ele é geólogo, viaja o mundo e acaba tirando muita foto fera, assim. E então foi mais por parte da família materna, essa coisa da arte, assim, o incentivo na música, na fotografia e tal. E provavelmente ao longo quando tu foi crescendo, tu tinha esse movimento com o basquete, né? Isso fica bem claro provavelmente não, é o teu esporte favorito, né? Que eu vejo que é o que tu mais comenta e que tu mais acaba praticando. Esse envolvimento com o esporte, ele houve um momento de agora eu vou ter que decidir entre continuar no esporte ou seguir uma carreira, ou... Eu já comentei em algumas entrevistas, assim, tipo, vou pincelar rápido. Basicamente eu tenho um problema cardíaco que chama válvula bicúspide aórtica. Em vez de ser tripla, ela é dupla, né? Algumas nasceram grudadas uma na outra. Então tem uma certa região do coração que tem que ser bombeado por 2 vias, enquanto teria que ser 3. Então se eu fosse atleta profissional, teria que fazer cirurgia, trocar essa válvula e tal. Tá. Aí quando eu tinha uns 15 para 16, eu descobri isso e vamos vendo aí se o coração tá inchando ou tá crescendo, porque ainda tá fase de crescimento. Aí fui fazendo check-up, aí fui cortando treino, até que eu só jogava. Aí, tipo assim, no nível alto não dá pra você ficar treinando menos. Aí eu parei de jogar no clube, fiquei jogando só na escola, que ainda dava pra tirar uma onda só jogando, mal treinando. Aí foi isso, aí a transição pra música foi a partir disso, assim, foi bem suave também. E essa cirurgia nunca aconteceu? Não. Eu continuo fazendo check-up. Se precisar fazer, vai ser lá pelos 40 anos. Provavelmente vai ser um robô. Provavelmente eu vou estar assim, na frente do computador. E ele vai fazer assim?
ele faz, tô brincando. Só uns 14 anos, não sei se vai estar assim. Mas enfim. Mas isso não te dá um certo receio, porque tu tá em cima do palco? Hoje não, né? Porque hoje nós estamos no meio da pandemia, mas... Como que não é grave a parada, tipo, a parte... É só mesmo se fosse continuar mesmo. A parada é ficar muito tempo acima do BPM, que é o limite do meu coração, por causa desse problema. Então, assim, se 5 vezes por semana eu ficasse 1h30 nesse BPM, que é muito alto, assim, a coisa de jogo, treino forte, aí seria treta. Mas, assim, jogar basquete, fazer academia 2, 3 vezes por semana, que não chega nesse BPM, ou quase não chega, é muito... Então, zero preocupação. E no show não chega também, né? Tipo, a não ser que um dia eu resolva, sei lá, dar um... Sair correndo. Não tem o Foo Fighters não fazia uma puta de uma passarela, o cara vai... E eu dei essa andada da passarela lá na primeira música histeria, assim, mas tipo assim, eu não dei um tiro, né? Olha lá o maluco dando 15 tiros ao mesmo tempo no show, a cada música o cara dá o pico lá pra ver quanto tempo chega. Mas e daí... Foi crescendo, o teu envolvimento com a música daí começou a mudar, porque Brasília é muito rica nesse sentido, né? Muito natural, assim. A gente começou, brother de infância ali, fazer uma música. Eu queria fazer, na verdade, gravar um cover com a Alexia, né, que era super amiga minha, ainda é, e ela cantava bem, eu falava, vamos fazer um cover de piano. E nessa a gente meio que foi pro estúdio, assim. Eu era muito novo, tinha 15 anos, meu irmão tinha 18, ele me ajudou com essa parte. Vamos marcar um estúdio, vamos chamar o Lucão pra gravar e tal. Aí nessa a gente nem gravou esse cover, eu compus a nossa primeira música, a Alexia fez a primeira letrinha, a gente começou a compor nossas próprias coisas e começou a curtir isso. Aí começou aqueles shows na casa dos brothers, de churrasco, de festinha, assim. Eu precisava de um nome, a gente pensou no nome, vamos aí. Aí foi, mano, muito aos poucos, assim, grava um EP, faz um mesh, ganha uma graninha com mesh, vamos gravar um EP melhor, faz mais música, vamos produzir os próprios shows, começa a crescer, vamos começar a tocar fora, vamos, faz umas collabs, né? Eles vão fazer o primeiro disco, vamos, já que é disco, vamos fazer um investimento de videoclipe, vamos fazer um videoclipe, vamos conseguir uma entrada legal na MTV, na Mix TV, aí começa a crescer, começa a chamar pra tocar em festivais fora de Brasília, aí foi crescendo, assim, muito organicamente, aí começaram a rolar, tipo, primeiros festivais grandes, tipo South by Southwest, Lollapalooza, chamou a atenção de uma galera, a gente já tava assim, banda independente há uns 5, 6 anos, tinha um programa da Globo, tentando resumir rápido, né? Sim. Até porque é meio chato responder isso 10 vezes, mas eu entendo que é importante. Sim. Aí fomos pro Superstar, boom, aí beleza, assinamos gravadora, gravamos um DVD, continuamos crescendo, fizemos mais 2 CDs desde que assinamos. O penúltimo Magnetite é mais rock, que a gente tá acostumado a fazer. O último foi o Respiro, que é o mais calmo, mais MPB. Aí teve essa coisa de o público gostar, outro não tanto, mas aí a galera passou a curtir, a gente saiu em turnê de um show mais tranquilo e foi pandemia. E eu acho que isso é saudável, né, para o crescimento do artista, né, porque acho que a gente tem uma porrada de artista que dá o boom e às vezes não consegue, de repente, de uma segunda-feira ele tá em casa, na quinta-feira ele tá fazendo puta show enorme, e de repente dali sobe e o cara não consegue, talvez, manipular isso, né, cara? Porque eu imagino que isso deve ser uma loucura, porque não é fácil, né? Controle completamente, assim. Sim. A gente passou um tanto por isso. Tudo bem que a gente era bom há um tempo, mas mesmo assim é um grande choque. E muitos aprendizados, muitas doideiras, muitas vivências, de repente, assim, cara, você tá, tipo, viajando pra caralho, ganhando grana com isso, e assinando contrato, e conhecendo muita gente. E fazendo um trampo que tu curte pra caralho, né? Histeria, euforia, sabe? Você na farmácia, supermercado, as pessoas te reconhecerem, tirarem foto com você. Em Brasília, ainda mais, que tem uma coisa um pouco provinciana, por mais que seja uma cidade até grande. Então foi toda uma brisa, mas super legal, aprendizado, já faz um tempo. Agora, 5 anos depois, estamos em São Paulo, né? Tipo, a gente vive disso. E conseguimos, né, manter ali uma grandíssima parte do público que conheceu a gente na época. Continuamos produzindo. Então foi muito bom. E agora a gente tá nessa, cara, de produzir novas coisas. Eu não posso adiantar muito, mas provavelmente vai querer levar esse papo pra coisa criativa. E assim, ó, muito forte tanto nos teus trampos como Scalene, como nos teus trampos como solo, são as tuas composições. E ambos são bem eu não vou chamar de opostos, porque não necessariamente são opostos, porque é a mesma pessoa criando, mas tu faz uma composição totalmente em português, ou, né, parte dela em português, e a outra tu faz uma composição mais focada no inglês. Esse processo de compor, assim, tu consegue me dizer
Eu até postei essa semana, o Nando Reis fala muito sobre o momento do Chega, de que ele escreve sobre as letras dele, só que tem que ter um momento que ele tem que dizer, chega, essa música tem que ser gravada, chega, essa música precisa ser posta no ar, porque senão se eu for ficar aqui lambendo ela, vai rolar de eu ficar lambendo pelo resto da vida e nunca vai sair nenhuma música. Esse teu processo de criação, como é que ele funciona? Principalmente de compor, tu é muito de viver o momento, pensar nesse entorno, ou são coisas que, porra, eu tô na rua, lembrei, vi uma cena e achei muito foda, vou escrever um pouco sobre aquilo pra poder depois... Como é que funciona esse processo na tua cabeça? De muitas formas, o próprio nascimento de uma ideia, o próprio processo criativo de uma música ou de uma ideia, ele muitas vezes norteia o que a própria música vira, né? Sim. Mas acontece de várias formas. Tem isso, sim, de tipo, tá andando na rua, aí você pensa num riff ou num beat, aí você grava no celular, e um tempão depois você escuta isso, começa a trabalhar num projeto e tal. Mas para não ficar tentando desenhar todas as possibilidades, que são muitas, sim, assim, vou nem lembrar de todas, eu acho que é só legal, assim, falar que, tipo, eu componho todo dia. Sim. Muita coisa, assim, tipo... seja na minha cabeça, seja gravando alguma coisa, ou sento no piano, brinco com alguma ideia. Aí o que eu gosto dessas coisas que eu fico brincando, eu vou gravando. E assim, lógico, tem dias, às vezes tá muito ocupado, você viaja, não tá com instrumento, e acaba não compondo. Mas mesmo quando você não tá com instrumento, você acaba compondo, porque é uma mistura de tudo, assim, você fica com a antena aberta, né? E hoje em dia já é tanto hábito pra mim, assim, que assisto um filme, aí tipo a trilha daquele filme me influencia de alguma forma, alguma coisa do texto, alguma coisa às vezes da roupa que o ator ou a atriz está usando, sabe, o contexto histórico daquele momento, eu tento de alguma forma sentir isso no agora, traçar paralelos. Acho que o mais legal tipo, é correlacionar também as artes, isso é muito inspirador, assim, sabe, você tentar entrar na cabeça minimamente, assim, com suas devidas limitações, porque eu não estudei história da arte, não estudei arte visual nem nada, mas eu gosto de, tipo, sei lá, tentar sacar um pouco a cabeça de um pintor, do porquê que ele usa a forma daquele jeito, a cor daquele jeito, a profundidade daquele jeito. Tipo, aí você começa a tipo, fazer essas correlações, sabe? Numa mix, num som, o que é profundidade, enquanto no quadro profundidade é o quê? Sabe? Cor, tá? Textura no som, textura numa escultura, textura, sei lá, numa parede, sabe? Como é que essas coisas correlacionam? Como é que a gente absorve e sente? Como é que a gente se sente em relação a essas coisas? E que tipos de dúvidas, angústias, vontades e desejos que nós, como humanos, compartilhamos essas coisas? Como que a gente tenta expressar essas coisas que eu acabei de citar de uma forma não literal, né? Porque o som, ele é tanto abstrato, né? Tipo, a palavra já é algo mais palpável, mas também tem toda uma carga de metáfora e poesia nela, cada um vai interpretar de um jeito. Então a gente está sempre lidando com o abstrato, com o subjetivo, e sei lá, todo retrato acaba sendo um pouco de um autorretrato, né? Então, quando você vai expor, expressar o que você está sentindo, o que você está achando, você está sendo influenciado pelo que está, né, em volta de você, logicamente, assim. E às vezes você vai até falar do externo, mas vindo de você vai ter, né, um tanto que é seu, daquela visão do externo, sempre, assim. Isso é uma das coisas mais bonitas, assim, da arte, né? E acho que é isso, cara. Eu acho que tem que sempre estar se permitindo estar um tanto sensível, sabe? Um tanto... Sim. Acho que o observador sobre tudo, né? Tem que observar tudo e tem que olhar com vários olhos diferentes as coisas, né? Eu acho que todo mundo faz, até certo ponto. Eu acho que talvez o artista faça de forma diferente ou faça mais, mas não necessariamente, né? Tipo, acho que todo mundo tem essas sensibilidades. O lance é que a gente acaba trabalhando com isso, exercitando muito isso, né? Que é o processo de materializar e expressar isso em alguma linguagem artística, assim. Então o processo é esse, eu componho pra caralho, pra mim é uma delícia, sacou? Tipo, organiza minha própria cabeça, me acalma, anima, tipo, tem todo um processo, assim, do que a música pode me proporcionar, sabe, no dia a dia, estando sempre em contato com ela, assim. E é um lance de quantidade que vira qualidade depois, né? Porque quanto mais, se tu tem um processo, vamos falar assim, diário, de estar sempre fazendo alguma coisa, tu tem
todo dia uma chance de fazer algo muito bom, ou algo muito médio, ou algo muito ruim. Mas essa possibilidade de tu estar sempre todo dia fazendo um pouquinho a mais, tu evolui nos instrumentos, tu evolui na capacidade de compor, e daí sempre vai ter uma evolução dentro disso. Não é só aquele momento de, não, agora a gente fechou de gravar um novo disco, então eu vou parar e vou escrever todas as músicas. Não, já tá tão não necessariamente no automático, mas já tá tão incluso dentro de ti que processo vira processo, né? Tu vai fazendo isso. Tem até, eu acho que tem um tweet teu que tu falou que nos últimos 8 anos foram 100 músicas lançadas que foram compostas ou letradas, ou alguma coisa do tipo por ti. E isso mostra muito do... Opa, então o cara não necessariamente é uma máquina de compor, mas ele tá toda vez fazendo aquilo, fazendo feat, tentando conectar com outras pessoas. Tem até o lance, a gente até falou agora um pouco sobre as texturas de tudo isso e como transpor isso pra dentro da música. Eu acabei caindo numa discussão esses dias de um cara falando assim, porque essa geração ela não tá acostumada a ouvir ruído nas gravações, ela não tá acostumada a entender como é que as coisas funcionam, e muito do teu último álbum solo, ele tem várias coisinhas por trás dessas, que eu imagino que sejam essas texturas de, não, cara, a gente vai fazer com, tu até dá um depoimento que é, não, vou fazer com microfone paia, vou fazer com gambiarra pra ver se dá sair aquele som, porque isso vai realmente, como é que eu consigo esse som que tá na minha cabeça? Eu vou tentar com coisas que tem perto, e isso vai ativando a tua criatividade. Tudo bem, tu não consegue fazer isso no palco, mas eu consigo fazer isso no ouvido direto no cara quando tu faz uma gravação, né? Sim, você tocou em alguns pontos, assim. Essa parada da quantidade, eu provavelmente vou esquecer todos os pontos, mas tentando voltar lá no primeiro. Quantidade e qualidade. É sempre legal falar também que, cara, não tem melhor ou pior, não tem certo e errado no processo artístico, é muito livre, sabe? Então, assim, eu não tenho essa pretensão de falar, comigo funciona bem, assim, porque essa parada de fazer muito, você fica com, pelo menos eu já aprendi um tanto de um desapego, assim, então eu jogo fora muita ideia. E uma coisa que é legal de falar, que às vezes as pessoas não se tocam também, é que eu não acredito muito nessa história de você esquecer uma coisa. É sempre legal você gravar, porque meses depois você reacessa ali uma ideia e tal. Mas, tipo, se você fez algo, você encontrou um certo padrão, sacou? E aquele padrão vai te gerar várias sensações e memórias, você vai correlacionar aquele riff, aquele groove com várias outras coisas que você já escutou, já curtiu e tal. Então, mesmo que você não complete aquela ideia, mesmo que você não finalize ela tá no seu vocabulário, ela tá em algum lugar. Tem eles depois, vai fazer uma outra ideia. Que vai juntar com aquilo, né? Pode ou juntar, ou aquela ideia, que na verdade é uma não ideia, porque ela não se realizou, ela é uma ideia, porque é algo que você testou, né, não deu certo, digamos. Isso é muito bom para a próxima ideia, porque assim, no processo de tentativa e erro, então assim, é muito bom fazer várias coisas que não dão certo, porque nessa você tá, tipo, caminhando cada vez mais para uma direção de algo que vai dar certo, assim. Sim. Aí você pega esses padrões, enfim, tipo, é livre, e tudo que a gente faz durante muito tempo também passa a ser um tanto natural, né? Então, é um processo muito legal, é divertido. Sempre surpreende, às vezes fala, caralho, mano, como é que eu vou achar esses novos acordes? Ou, tipo, dentro desse estilo, dentro desse estilo já fiz várias músicas, como é que eu faço algo fresco dentro desse estilo? Às vezes você passa 2, 3 anos sem compor uma coisa, sei lá, post-hardcore ou stoner. Aí você escuta várias paradas, aí quando você pega a guitarra, um timbre que, tipo, te remeta a alguma coisa stoner, você tá com uma linguagem, sei lá, de uma coisa de uma música eletrônica ou de uma música brasileira. Aí você aplica isso naquele timbre na guitarra stoner, fala, caralho, ok, que legal. Tem sempre pra onde ir, sabe? É uma parada inesgotável, assim. Então é muito prazeroso. E é legal que mostra muito que tu é bem focado em receber as referências que vêm, independente, não necessariamente tu vai necessariamente atrás delas, mas referências que vêm, que talvez uma música que tu escutou uma vez, ficou aquela batida na tua cabeça e pode virar uma outra coisa depois, né? É ver como a gente é plural e que, não, o Gustavo não tem uma fórmula secreta pra poder fazer as composições que dão certo. Não, é tentativa e erro diária e referência de coisa que aparece na vida. Às vezes tu olha pra um bagulho e acha que isso aí vai funcionar e faz isso acontecer. É um acúmulo muito gigante. Isso, das contas, começa a ficar até mais fácil fazer algo que soe mais autoral, você, tipo, ficar, isso é muito meu, sabe? Porque sempre vai ter pedacinhos de coisas dos outros, assim. Mas
quando você faz esse acúmulo muito doido, assim, de referências. O teu, hoje, o teu ambiente, tu vê que, o que continua te inspirando, vamos falar assim, tu precisa estar rodeado de instrumentos para que aquilo faça sentido na tua cabeça e tu consiga continuar compondo, ou tu é uma pessoa que tu consegue na tua, tá sozinho num canto, ou tá, sei lá, no meio da van, viajando de um lado pro outro, continuar sendo inspirado ou não, cara, eu preciso estar dentro do estúdio com uma porrada de instrumento, ou tá dentro da minha casa com uma porrada de instrumento, porque eu gosto de sair do sofá onde eu tô com o violão e vou pro piano, e porque isso sou eu, e isso sim que faz eu externar tudo. É uma boa pergunta também. Acho que são fases. Acho que é sempre bom você estar rodeado por instrumentos, não vejo nada negativo nisso, a não ser que você sinta que você tá talvez viciado em alguma coisa, né? Tal instrumento te faz tocar tais coisas que você já fez muito, então talvez ficar longe daquele instrumento o tempo possa ser bom. Ou você estar com novos instrumentos, aprender um novo instrumento é sempre legal, ou aprender novas coisas no instrumento você não é tão bom, assim, tipo, o piano não é meu instrumento principal, mas eu comprei um pianinho, estava abandonado lá no depósito de uma casa que eu estava visitando, comprei um piano japonês, assim, menor, por R$800. Tá aqui, eu já, tipo, comecei a tirar umas coisas, aprender umas coisas, é bom, assim, é bom você lembrar que você é muito ruim em algo. Eu não tô tirando nada daqui. Eu não sei tocar essa porra direito. É bom você lidar com essa frustração, sabe? Tipo... E tem uma parada que as coisas do home studio, assim, eu tenho vivido muito isso agora, que o fato de eu ter me arrumado melhor aqui, tipo, estar assim, sempre, assim, como você falou, vamos aí, eu liguei, meu mic já tá aqui, porque, né, já tá ligado na placa e tal, a minha guitarra já tá plugada na minha pedaleira e já tá meio setado, assim. Isso facilita um tanto, porque a ideia vem, você já materializa ela, já coloca num projeto, já tira do espaço mental. Isso eu tenho sentido que é muito bom, porque como essa coisa de compor muito e acumulando muita ideia, quando eu não gravava essas ideias, eu sempre gravei umas demos mais poucas e perto do momento de gravar no CD. Agora eu tô gravando muita coisa, mesmo que descarte, etc, mas é muito bom porque tira da cabeça e me dá uma certa calma, assim, tira um tanto da minha ansiedade, porque começa a ser tanta ideia de diferentes projetos, assim, solo, Scalene, aí alguma música eu tô fazendo pra alguém, aí, sei lá, tô testando umas vinhetas pra um podcast, tenho a possibilidade de fazer, sei lá, uma parada solo de piano minimalista, então começam a ser vários bancos na sua cabeça, assim, e não gravar essas coisas, às vezes começa a me dar uma ansiedade que é, putz, mano, e se eu começar a esquecer essas ideias? Porque às vezes eu meio que tenho uma certeza que é tipo, eu gravo um audio note, eu sei o que eu quis dizer com isso, daqui a 2 meses se eu acessar isso eu vou lembrar de todos os arranjos, porque vem uma melodia, junto o beat, já vem aí agora eu gravo essas porra, tiro da cabeça, aí fico menos ansioso, assim, e dá mais vazão pras paradas, sabe? Acho que é muito bom, assim, de saber produzir. Eu não sou um produtor não sou um produtor experiente e tal, mas tô melhorando, assim, tô aprendendo e mexendo bem mais no Logic, e as demos estão começando a ficar de boa, assim. E se aceitar, que a gente falou agora, se aceitar, a ver que tem coisa que eu não sei tocar e que eu agora vou ter que aprender, e é legal, não é? Porque se tu fosse ficasse só no violão e na guitarra pelo resto da tua vida, talvez tu ia se limitar muito a arranjos que talvez tu poderia estar conseguindo, e pode ser que quando tu for tocar pela primeira vez um piano ao vivo, sei lá, algo do tipo, não seja como um grande pianista ultra experiente, mas tu tá ali, é mais um artifício pra poder botar isso pra rodar, né? Até mesmo na Scalene, as próprias guitarras, que elas são dropadas, né? Então só de estar, ao invés de tirar desse instrumento básico do standard, a gente já tenta tirar um negócio diferente, e que talvez a pessoa não escutou, talvez ela já tenha escutado, mas que pensar dentro desse processo, eu acho que fica bem claro que faz experimentação, e é legal também perceber que eu gosto muito disso, de que a ideia ela ocupa espaço na tua cabeça, é como se fosse um HD, e se tu não tirar ela e botar em algum lugar, tu fica preocupado em esquecer,
E daí a tua cabeça parece que realmente no final da semana ela fica doendo, ela fica pressionada, porque tu tá todo dia tentando lembrar daquela coisa que aconteceu. E se tu não externar, cara, bota dentro de um gravador do celular, sei lá, externa de alguma maneira. Eu uso muito bloco de notas pra isso. Cara, tive uma ideia, eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui, mas eu vou escrever ela o máximo possível pra um dia vir aqui encostar nela. Porque daí realmente tu fica tranquilo, sabe? Sim, essa coisa da inspiração, por mais que eu não enxergue ela como uma coisa do dom, ou uma coisa tão, assim, metafísica, mas, tipo, fato é que, tipo, inspiração é um tipo de flow, assim, né? Você fala do flow do atleta, ou flow que vem do hiperfoco ali em algo, sabe? Rola muito isso, né? O flow do rap, o flow do improviso no jazz e tal. E a inspiração, quando ela vem, eu tento respeitar ao máximo ela, assim, surfar ao máximo, sabe? Tipo, porque quando vem me dela, desperta, caralho, isso é foda, tá, o que eu faço com isso? Pá, pá, pá. E é bom colocar tudo isso, assim, num projeto mesmo e tirar o máximo desse ânimo, né? É que é quase um entorpecimento, assim, né? Quando você encontra pela primeira vez uma possibilidade, assim, você fica animado e você fica meio entorpecido por aquilo, assim, e é gostoso, mano. Eu senti isso todo dia, é viciante pra caralho. E tem até um lado, é um vício mesmo, uma droga, assim. Sim, tipo, sim. Fujo, assim, de outros trampos, ou procrastino outras coisas não criativas criando, assim. Isso é um padrão não saudável meu. Mas por exemplo, eu tô devendo uns vídeos muito chatos, assim, pra gravadora e tal. E aí eu me conformo que, pelo menos tô criando várias paradas aqui. Não, gente, eu agora não posso, mas pelo menos eu tô fazendo várias outras coisas pra poder vir com qualidade. Eu tô procrastinando alguns trabalhos trabalhando, então tá tudo bem. E sobre os processos co-criativos, assim, cara, como banda, tu deve ter processos co-criativos com a galera, mas com outros artistas principalmente, que não são os caras que tu tá vendo ali na estrada diariamente, né, antes da pandemia, mas diariamente. Como é que funciona esse processo co-criativo com um cara que não viveu junto contigo, que não tá vendo teu dia a dia, não sabe qual que é a tua cara quando tu acorda, que é um cara que, às vezes, o cara virou um amigo e agora eu vou co-criar com ele. Como é que é esse processo? Tu lida bem com isso? Todo processo é co-criativo, sabe? Porque você tá sempre lidando com as ideias, e as ideias não são nossas. As ideias estão aí, são de todos. E também tem essa parada, não necessariamente a cocriação ela é na música, assim, né? Tipo, eu fiz uma instalação pra lançar meu disco, tipo uma instalação / audição, assim. Eu fiz uma collab com uma artista visual, Daniela Federighi, que ela pinta e faz instalação e faz umas quase que esculturas, assim, também. E então já foi uma brisa, assim, sabe? Criar uma parada junto de uma artista visual. Eu nunca tinha feito algo tão intenso nesse lugar. Aí a Ima, que canta no meu disco, ela quis fazer umas coisas de expressão corporal, de dança. Então, assim, ela meio que criou uma coreografia ali, já foi outro tipo de colaboração. Sei lá, isso que a gente tá fazendo, que é uma coisa, sabe, de cocriação, assim, as conversas que a gente tem com pessoas, seja qual for o tipo de arte, assim, tudo isso é colaborativo. Eu lido super bem, eu acho fascinante, eu acho super intrigante, assim. Eu adoro entrar na cabeça um pouco de alguém, sabe? De falar, como é que a pessoa enxerga isso? Aí você conhecer minimamente a pessoa. Esses mundos internos são vastos, não dá pra falar que a gente entende a cabeça de alguém. Mas conhecer a pessoa, conviver com ela e depois escutar ou ver o que ela produz, você entende, sabe? Algumas coisas, pelo menos, assim, de... tá, então... A simplicidade como ela encara XY assuntos. Dá pra perceber em ti. Outra coisa agora também, que tu foi falando, eu fui pensando assim. A gente perde conexão, às vezes, de olhar pra pessoa e conversar com ela. E eu vou dar 2 exemplos agora. No teu Insta tem uma conversa que tu teve com o seu Jorge. Ou tu encontrou o seu Jorge uma vez num show, acho que era. E outra que tu e outra que tu tirou uma foto junto com o Samuel Rosa. Por que eu falo desses dois personagens em si? É que se eu for botar pra tocar as tuas músicas e botar pra tocar as músicas do Skank, elas não conversam. Se eu for botar... Não conversam, né, no sentido de... e se tu for botar o seu Jorge e for botar as tuas músicas, elas não conversam. Mas essas duas pessoas, elas têm tanto pra ensinar como pessoas, como vivência, como processos, como ele trabalha com as coisas, como às vezes ele talvez tu conversar com ele, o cara é desencanado com tal coisa, o cara encana com umas coisas que tu também encana, tipo assim, o cara também tem essa preocupação diária de estar tendo que produzir, e esses contatos diários eu acho que as pessoas, que a gente vai tendo, e não necessariamente só com o seu Jorge,
com o tiozinho da esquina, cara, com a velhinha que tá sempre no portão, pegar dessa galera alguma coisa. Eu gosto dessa ideia de olhar, ver o que dá pra ganhar com isso e ganhar, né? É eu acho que assim como a gente tem essas trocas humanas, tipo, em conversas e tal, não necessariamente você vai produzir algo a partir delas, mas é sempre rico, é sempre legal conhecer pessoas, né? Olhar no olho, estar perto, escutar, né? Não só falar, escutar e esse indivíduo, o que ele tá pensando, o que ele tá passando. Sair da gente é muito importante, né? A gente cada vez mais está numa sociedade meio autocentrada, individualista, assim, as mídias sociais alimentam muito isso e tal. Então, a gente poder tentar, assim, sair um pouco da gente mesmo é bom, é saudável. É muito claro que a tua referência, talvez no começo da tua carreira, pra tua referência hoje musical, ela vai mudando. Hoje tu percebe isso, tu tem claro isso, e quais são as últimas coisas que tu tem escutado ou que tu tem consumido que podem resumir o gosto musical do Gustavo hoje? Eu acho que eu vou nem tentar resumir, porque é muita coisa mesmo, assim. Mas a gente vem dessa escola aí do post-hardcore, a gente gostava dessa escola pop punk, metalcore, post-hardcore, a gente era bem novo, né? Aí começamos a adentrar umas coisas mais indie, umas coisas mais stoner, umas coisas mais experimentais. Aí cada integrante foi indo pra um lado, assim. Hoje em dia eu gosto muito de eu descobri que existe esse termo que é ambient techno. Então, tipo, é um techno, mas é um pouco mais soft, talvez, naquela dona, coisa mais ambiente. Mas eu gosto de techno mais pesado também. Eu gosto de piano minimalista. Eu gosto da junção do piano minimalista com o techno ambiente, que isso é uma coisa, isso é legal. Gosto muito de folk, que também é uma escola de composição fortíssima pra mim, assim, tipo, artistas dos anos 70 ali, que naturalmente são artistas que eu escutava quando era moleque, então acho que isso tá em mim. Eu acho legal que quando tu falou sobre folk, tu fala que o folk fica muito claro pra muitas pessoas que ele é aquele negócio caipira, aquele negócio rural, aquele negócio que na verdade é muito mais do que isso, ele não é isso, né, o folk, ele não tem esse... Ele seja, né, tipo, o lance que eu nem tenho estudo pra falar, mas assim, vou provavelmente passar perto. O folk tem essa influência muito forte, tipo, da música folclórica irlandesa e tal, ali dos celtas e tal. E essa galera foi para os Estados Unidos em determinado ponto e juntou com a música meio de lá, assim, coisa pentatônica, até perto, assim, harmonicamente, muitas vezes o folk vai ser uma coisa meio 1-4-5, que é uma coisa do blues também, que é uma música bem, muitas vezes ligadas às músicas de raiz, assim, músicas mais primárias. E tem essa coisa do rural. E, tipo assim, a parada é que no nosso imaginário, até porque muitas bandas folk têm essa pegada e são desses lugares, nosso imaginário ficou rural e ele ficou, tipo, camisa xadrez no mato, bota, sabe? E, tipo... E tudo bem, é legal se você for escutar música e de certa forma escapar pra esse lugar, né? Curtir essa estética gostosa, assim, né? Então, no meio da cidade, vou curtir esse som que imageticamente me leva pra esse lugar. Tem essa função. É muito de perspectiva, né? A buzina não ser barulho e não ser ruído e ser, na verdade, ao contrário, não ser barulho, mas ser ruído, né? Ser textura daquilo, né? Porque tem muito artista que usa e a gente vai desacostumando com o fato do barulho do LP tocando e tendo todo aquele ruído, todo aquele som que não é limpo. As plataformas digitais trazem muito isso de, agora o som limpo, tu escuta todas as linhas de guitarra, tu escuta todas as coisas, mas quando vem alguma coisa que é um pouco mais... A primeira experiência que eu tive com isso foi num álbum da Pitty com o Martin, que é o Agridoce, que eles foram pra uma fazenda do Rafael da DEC, e eles estavam fazendo, tipo, ruído com parede de metal, sabe? Pra poder fazer fundo. Ela colocou uns garfos no piano, assim, sabe? Pra poder fazer uns sons diferenciados. E mostra que, porra, olha só, não é só o disco limpo, não é só os instrumentos limpos, não, tem tudo isso, todos esses garfos fazem parte dessa identidade sonora do álbum, né? São só as notas musicais, né? E daí depois eu fui no show dela ao vivo e claro, no ao vivo tu tem toda a não qualidade sonora, né, porque tem pessoas ao lado, isso, aquilo, e
E não perde nem um pouco a clareza, não perde nem um pouco a magia de tu estar ali fazendo e consumindo aquele conteúdo. Iradíssimo. É entender até o próprio propósito do artista, né? Se a gente for botar como exemplo os álbuns da Scalene, por exemplo, tu vai falar, porra, os caras vinham comendo riff todos os álbuns até chegar no último. E agora o último eu tenho a possibilidade de olhar pra ele e falar, os caras deram um propósito diferente, os caras vieram com uma proposta... E não que ficou ruim, não que é nada desse tipo. Não, é a proposta dos caras, por que não dá uma chance de escutar isso e fazer isso ser uma outra dinâmica, né, outro processo? Essa ideia de que um artista, ele faz... que você esperar de um artista que ele faça algo pra você é muito louco, já é bem curioso, assim. É um tanto infantil, assim. Mas faz parte da forma das pessoas consumirem arte em geral, né? E tudo bem, assim, tipo, a parada é que às vezes as pessoas também querem muito gostar, porque elas gostam de você como artista, e quando elas não gostam, elas ficam meio... Sem entender, né? Sem entender, e tudo bem se não gostar, velho, que massa, tudo bem, beleza, quem sabe você gosta do próximo, segue o jogo, vai fazer vários discos, mano, tem 26 anos de idade, Sim. Pode ficar tranquilo, fazer muita coisa, mano, calma. Vai rolar muita coisa. Fia, mano, tipo, a gente enxerga a parada, tipo, uma obra, sabe? Então, só que tenha calma, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, nós todos, né, me incluo nisso, tipo. Um dos maiores exemplos é o Ramones, que tem, sei lá, 40 discos na carreira inteira. Se um daqueles 40 discos deles tiver ruim, olha só os outros, tem 39 ainda que tu pode escutar que estão com a identidade de Ramones. Então é isso, vai ter muita coisa ainda pela frente, não é assim, agora eu vou desistir desse cara, nunca mais vou escutar, porque, porra, olha só, os caras fizeram um álbum desse jeito. Sim, é muito doido, né, tipo, pessoas mudam e enxergam, experimentam. E que bom que mudam, né? Então, assim, você esperar que o artista que você gosta não mude é muito esquisito, né? Porque o que você espera de você mesmo, assim? Você não quer mudar, você quer continuar o mesmo, assim? É muito doido isso. Mas, no fim das contas, o artista, eu acho, e eu pelo menos tenho tentado olhar pra isso dessa forma, é uma coisa quase que egoísta, mas paradoxalmente não é. Que você tem que pensar no que você quer, no seu desejo, sabe? Ser mais sincero possível com isso e se desafiar mesmo, sabe? Se surpreender em relação ao que você quer produzir. E fã gostando ou não, lógico que a gente quer que eles gostem, né? A gente vive disso, a gente gosta que as pessoas gostem dessas coisas, mas não dá pra isso ser seu foco, cara. Não dá mesmo, assim. E tem todo um desafio, tem toda uma busca que eu acho até interessante, que eu entrei muito, assim. Depois que a gente, entre aspas, meio que fez sucesso e cresceu, e veio umas demandas, né, assim, às vezes de gravadora, ou... e se vocês fizerem uma coisa mais assim, será que a gente consegue expandir o público? Expandir o público é uma coisa boa, vamos ver como é que a gente faria isso, como é que a gente faz um som que continua sendo muito real e genuíno pra gente, mas talvez seja mais acessível. Então eu não vejo de uma forma negativa você tentar tornar a sua arte mais acessível, porque isso não é fácil também, sabe? Não é porque é mais simples que é mais fácil. E você se encontrar dessa linguagem, às vezes é muito legal também. Então, cara, é muito louco, assim, porque às vezes a sensação é que não tem regra tão ampla, tão infinito. Sabe aquela coisa meio... Às vezes dá vontade nem de falar sobre. Eu tô falando aqui com você e tá sendo ótimo, mas às vezes eu fico... Agora tá batendo enxaqueca também. Aí eu fico, mano, por que Nossa, às vezes eu queria não falar sobre arte, sabe? Só fazer. Só fazer as pessoas ouvirem e curte, assim. Porque, tipo, tudo que eu falo, assim que eu falo, eu já percebo que não necessariamente é, sabe? Sim. Porque é tudo e é nada e... Sei lá, mano, é muito incrível, assim. É uma parada muito louca e eu tento só me colocar a serviço disso, a possibilidade de fazer isso, sabe? Porque até tem uma palavra que é criador, né? Com E e não criador. Depois, se vocês acharem legal pesquisar, eu acho que tem alguma relação com isso, assim, que tipo... A gente não cria as coisas, a gente cria, porque na verdade a gente só percebe os padrões que estão aí e juntam eles de uma forma composta. É isso, sabe? E isso dá pra ser feito de todas as formas possíveis. E então às vezes eu fico tipo... não quero falar mais nada, porque... Por favor, não! Parece que falar é limitar, falar é delimitar, falar é afunilar, sabe? E é tão grandioso.
Eu vou parar. Essa é a minha última entrevista. É isso aí. Não aguento mais, porque é muito maior do que... Eu não consigo colocar em palavras, eu não consigo expressar. Enfim, mano.